Olá, paz do Senhor Jesus a todos. E o tema do vídeo de hoje é conhecendo a salvação. Aqui em Atos capítulo de número 4 e o versículo de número 12, está escrito: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Então, em nenhum outro nome a salvação, como nós vemos aqui no versículo que foi lido. E dentro desse versículo eu quero falar um pouco a respeito da salvação. Depois que você se entrega para Jesus Cristo, agora você é salvo. A salvação é a maior bênção que o ser humano pode receber e, ao mesmo tempo, a principal experiência espiritual. A salvação é o tema central da Bíblia. Todo o cristão deve conhecer bem e falar dela aos que ainda não aceitaram a Cristo, para que também sejam salvos, porque todos necessitam da salvação, né? O que é a salvação? A princípio, podemos afirmar que ela é o resultado da morte expiatória de Cristo na cruz do Calvário, que livra o homem da condenação eterna causada pelo pecado. Aí você lê lá em Efésios capítulo de número 1 e o versículo 7 e o capítulo de número 2 e o versículo 1. Aí você vai ver que a salvação é um ato da soberania e vontade de Deus em seu Filho. Nos reconciliou consigo mesmo. Então, o mundo não lhe imputando, depois que Jesus morreu por nós na cruz do Calvário, e nós reconhecemos isso, que Jesus morreu unicamente para livrar nós da condenação do pecado, nós estamos livres do pecado, mas nós precisamos de reconhecer, que Jesus é o único caminho para a salvação. A salvação é a demonstração do grande amor de Deus em favor da humanidade condenada pelo pecado. Você pode ler lá em Romanos capítulo de número 3 e o versículo 10, o 11 e o 23. É oferecido a todos. A salvação é oferecida a todos, sem exceção. Em Cristo nós podemos ser salvos, libertos dos pecados, tornando assim filho de Deus. E aí, qual é a necessidade da salvação? Sabemos que o salário do pecado é a morte. Todos precisam-se de arrepender do seu pecado e confessá-lo a Deus, abandonando definitivamente e aceitando o dom gratuito de Deus para que tenha a salvação. A origem do pecado. Qual que é a origem do pecado? O pecado entrou no mundo pelo homem. Essa é a origem do pecado. O pecado entrou no mundo pelo homem. Deus fez o homem. Nós vemos lá em Gênesis capítulo de número 26 e o capítulo de número 1, versículo de número 26 e o número 27. Nós vemos que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e colocou no jardim do Éden para lavrar e guardar. E disse: de todo fruto podia comer, porém daquela árvore do conhecimento do bem e do mal o Senhor lhe proibiu que provasse, pois o dia que provasse
que comesse daquela fruta certamente morreria. Era uma morte espiritual. Tratava-se de uma prova que Deus fazia com o homem, de uma obediência incondicional, porque o homem tem livre arbítrio. É? Então foi imposta essa exigência, a única exigência, a criatura humana, quando foi criado, foi essa. Então o homem precisava de obedecer, mas o homem não obedecendo, né, trouxe essa grande consequência. Aí nós vemos a herança do pecado. Como escapar dessa condenação. Porque todos que pecaram está longe. Todos que pecam está longe de Deus. E agora como escapar dessa condenação? Veja a importância da salvação. Depois que você se arrepende do pecado, depois que você se arrepende de tudo aquilo que você fez, agora você é participante da salvação. Você escapou dessa condenação. E qual é o aspecto da salvação? É 3 aspectos. São 3 os aspectos da salvação: a justificação, a regeneração e a santificação. Como se justificaria o homem para com Deus? É muito simples. Tornou-se, depois da morte expiatória de Jesus na cruz do Calvário, tornou-se possível a justificação do transgressor. Como é possível isso? Veja a justificação, Veja, a justificação é um termo judicial. Ele é um termo judicial que lembra um tribunal onde Deus, o supremo juiz, absorve o pecador da sua transgressão e o declara justo. Isso é justificado. Que bom, né? Que coisa maravilhosa. Então, aí vem a regeneração. Após isso vem a regeneração. Trata-se de uma mudança de condição. Antes, no pecado, o homem era inimigo de Deus. Ele se constituía inimigo de Deus, servo do diabo. Agora feito justo pela justificação de Cristo, que lhe foi concedida, ele lhe torna um membro da família divina, adotado como filho de Deus. Que maravilha, né? Que bom. O homem morto em seus delitos e pecado nasce de novo. Esse novo nascimento é efetuado pelo Espírito Santo. Só o único que pode fazer esse novo nascimento. E aí, após disso, vem a santificação. A santificação é, uma vez restaurado, a comunhão com Deus. Quer dizer, você se arrependeu de tudo aquilo que você tinha feito de errado e agora restaurou uma comunhão com Deus, abandonando a prática pecaminosa. A santificação é um ato do Espírito Santo no interior do crente, do cristão, se reflete nos seus atos exteriores. Você pode ver lá em 2 Coríntios, capítulo de número 5 e o versículo de número 17, que eis que tudo se passaram, agora tudo se fez novo, aquilo que era de velho acabou tudo, você nasceu de novo e agora você é uma nova criatura em Cristo Jesus. A santificação são 3 aspectos. Possui uma fé viva em Cristo Jesus, primeiro aspecto.
você possui uma fé viva em Cristo Jesus. O segundo aspecto, obter a vitória sobre o mundo e o pecado. E torna-se, o terceiro, você torna-se membro da família de Deus. Amém? Que Deus possa lhe abençoar em Cristo Jesus nesse dia, né? E tenha um bom dia com muito sucesso na paz de Cristo Jesus.